São pessoas, né, que têm CNPJ, que seriam aí empresários, digamos assim. Quando a pessoa faz isso, ela ganha muito dinheiro, mas ela tem que ter muito dinheiro para investir também, né? E o agronegócio, ele não é só basicamente o produtor rural se tornar indústria, se tornar vendedor, né? Ele também envolve uma gama de negócios que está por trás disso. Por quê? Não basta só eu, Joana, plantar o café e colher o café. Eu tenho que contratar um técnico agrícola para avaliar as condições do solo, para mensurar o tanto que eu posso, o que eu tenho que fazer para ter uma boa colheita. Eu tenho que ter um engenheiro agrícola para pensar em tecnologias, para poder eu ter uma colheita garantida. Eu tenho que ter uma semente selecionada, uma semente boa, e aí entra a biotecnologia, que vai pegar as melhores sementes, vai fazer um clone de um café mais resistente a pragas. E para que eu tenha esse café assim resistente a pragas, eu vou ter que ter uma indústria de defensivos agrícolas que vai dar aí o combate a essas pragas. Então eu já envolvi um biólogo, um técnico agrícola, um engenheiro agrícola, uma, uma parte que vai tratar da semente, um biocientista. Eu vou ter que envolver o banco, porque eu não tenho dinheiro, eu vou ter que pegar um financiamento. E aí eu já vou envolve várias coisas, ó, biotecnologia, banqueiros, loja de maquinário, porque eu não tenho esse maquinário, eu vou ter que comprar esse maquinário, então eu vou envolver essa loja de maquinário, eu vou envolver as embalagens, então eu vou trabalhar com a indústria, eu vou trabalhar com uma série de setores. Então, aquela propaganda que passa na televisão, né? Um exemplo, trigo é trigo é pop, é agro. Aquela propaganda que havia mostrava legal o que é o agronegócio. Para esse lápis chegar até a mim, passou por várias situações. Passou por uma indústria que vai trabalhar a madeira, outra que vai trabalhar o carvão, outra que vai trabalhar a tinta que cobre ele. Então, o agronegócio, ele envolve desde o setor primário e secundário, que é a fusão, e tudo que está por detrás, né, para que isso venha acontecer. Aqui em Ares nós temos o exemplo das chocolates Terra Cacau e da Lasa, né? Para vocês que o agronegócio é uma fusão do setor primário com o setor secundário. A diferença é que existe também uma gama de negócios por trás. Eu falei da Lasa e falei da Chocolates Cacau Brasil, né? A Lasa, pessoal, ela planta, ela colhe, ela processa, ela moe, ela faz a fermentação, ela destila o álcool, produz vários tipos de álcool. Álcool de combustível, álcool de perfume, álcool de cereal e vende e exporta, né? Então, ela, além disso, o que seria lixo, ela pega o gás carbônico, né? E vende para as fábricas de refrigerante. Então, ela trabalha desde a cana até o produto final, por isso que ela é uma agroindústria. Existem produtoras de álcool que compram cana de terceiros, né? E eles não, eles produzem o álcool, produzem a cana que vai gerar esse álcool. Então, eles são uma agroindústria. O cacau aqui também, né? Eles plantam cacau, trabalham a amêndoa, fazem a barra, fazem o chocolate e vendem, né? Então, são os exemplos aqui de nossa terra. Pois bem, pessoal, seguindo aí, é interessante, lá no terceiro ano, fala sobre, né, os produtos da terra, os minérios, né? O que Linhares tem de minério? Quando a gente fala minério, a gente sempre pensa em Minas Gerais, minério de ferro, mas não é só esse tipo de minério que existe. O petróleo também é um minério, né? E aqui em Linhares, o petróleo é ainda forte. Já foi muito mais, mas ainda é. Então, nós temos o extrativismo, né, do petróleo e do gás. Isso daqui é um cavalo, chamado de cavalo, que é uma espécie de bomba que vai bombear esse petróleo, esse óleo grosso, negro, né, para
Aqui é o TGC de longe, né, vista de cima, que fazia o quê? Que transportava esse óleo para outros lugares, né, e envasava o gás, né. Aqui em Linhares não temos refinaria, nós temos vazamento do gás nas botijas e revenda. É interessante que, por exemplo, lugares como Aracruz, por exemplo, o gás de cozinha sempre foi mais barato que Linhares e sai daqui, né? Vai entender. Pois bem, pessoal, ao TGC, né, o sistema de produção e escoamento. O campo não produz desde 2006. Porém, a concepção futura, né, será o escoamento dos poços até a linha de coleta de 3 polegadas, cerca de 3,2 quilômetros, na qual levará a produção de gás até o TGC, né? Então, Cacimbas, como eu já disse, não é que produz o gás, ela vai vazar esse gás nas botijas, né? O gás, quando você fura um poço de petróleo, a primeira coisa que você obtém é o gás, tá? Localizado na cidade de Linhares, ao TGC, né? É onde o gás será processado e vendido. Então, isso daqui já está um pouquinho desatualizado, estamos em 2020, mas é o que ainda acontece. Então, por isso que eu não tirei daqui dos slides, tá? Aqui, como agroindústria, nós temos a Lasa, como eu falei anteriormente, onde tem o campo, onde ela planta, aonde ela corta. Outrora, o corte ele era todo feito por cortadores de cana que vinha do Alagoas, que vinha, né, dessas regiões aí do Nordeste. E hoje ele é todo mecanizado devido a uma lei ambiental que proibiu as empresas que produzem cana de queimar a cana, né? Que produzem álcool, perdão, queimar a cana. Isso é bom para o meio ambiente, porque você tem aí, né, uma série de gases que não são emitidos, dentre eles o gás carbônico, que nós vimos que é um dos que alteram, né, que aumenta a temperatura do planeta. Então, você tem toda essa parte ambiental boa, que foi atendida, mas você também tem a parte negativa, que são o quê? Os trabalhadores, né? Essa máquina, ela faz o trabalho de 20 homens, faz o trabalho de muitos trabalhadores, né? E eu só preciso de 2 trabalhadores. Eu só preciso de um que vai operar a máquina do corte, que já corta, pica e já deixa nos cavacos, né? Que são o tamanho mais ou menos 15 centímetros, de 15 a 20 centímetros do tamanho da cana que vai para a moenda. E eu preciso de um outro que vai manusear o caminhão, né? Que vai dirigir o caminhão. Então, perceba que isso impacta diretamente na economia, porque as pessoas que viviam dessa renda, elas vão ter que procurar uma outra forma de emprego, né? E a Lasa, quando foi notificada anos atrás que ela tinha que tornar o corte todo mecanizado, ela, por políticas, né, públicas, sociais, ela fez esse trabalho. O cortador, ele tinha ensino para que ele deixasse de ser analfabeto, ele tinha uma capacitação, aqueles que, no período que não era de corte, né, de cana, lá na cidade deles, eles tinham uma capacitação para poder ter uma profissão, para depois, né, desse período sem o corte de cana. Eu sei dessas informações porque eu tenho contato direto com pessoas que trabalham na LASA há mais de 30 anos, né? Então, assim, é uma empresa, né, linharense, já foi 100% linharense, hoje ela tem outros, né, sócios que não são linharense, mas que faz isso, né, desde o plantio da cana até mesmo o corte, o processo de produção. Aqui a cana é moída, aqui na moeda ela vai passar, né, pelos processos de fermentação e depois que ela fermentar, ela vai, né, para o destilador, onde vai ferver, né, e você vai obter o álcool. A Lasa também tem, né, com o que sobra da cana, o bagaço, ele é incinerado e é produzido energia elétrica. Então, aqui é a estação de termoelétrica da Lasa que vai produzir energia elétrica para ela. Então, quando existe
o período de safra, né, que é o corte e a produção do álcool, eles têm matéria-prima, né, que é o bagaço, para gerar energia elétrica. Muitas das vezes gera tanta energia elétrica que eles vendem para a Excelsa, né? Então, isso daí também é uma forma boa de você aproveitar esse rejeito, dar um destino legal para ele, respeitando o meio ambiente. O Linhares, ele não tem o extrativismo mineral, né? No caso de extrativismo mineral, é o que? O extrativismo do minério de ferro, né? Nós temos em alguns lugares aqui da nossa região extrativismo de pedras, mas não é tão significativo, tá? Quanto regiões como Águia Branca, por exemplo, que você tem um extrativismo de pedras muito grande, Nova Venécia, por exemplo, tá? No caso do extrativismo mineral, a região sudeste possui algumas reservas de minério de ferro localizado no perímetro, né, de Minas Gerais. Podemos citar ainda a extração de alguns produtos minerais, como sal marinho, extraído do norte do Rio de Janeiro, o manganês, extraído de Minas Gerais, o petróleo, extraído aqui de Linhares, né, da Bacia de Campos e no litoral norte do Rio de Janeiro. E o extrativismo mineral é a principal forma de extração praticada no sudeste, tá, do Brasil. Além do ferro, a região explora o manganês, o ouro, a bauxita, a cassiterita, o urânio, o calcário, o mármore e pedras preciosas. Minas Gerais é considerado o estado mais rico em recursos minerais na região sudeste do Brasil, tá? No Rio de Janeiro e no Espírito Santo é frequente a extração de petróleo. Em São Paulo é comum a extração de chumbo e no caso do extrativismo vegetal, existem poucas áreas de extração de madeira na região da Mata Atlântica, por conta da preservação, é claro. E em Linhares nós temos também o extrativismo vegetal. E aí, pessoal, nesse preze, ele fala sobre o mundo de trabalho, né? O mundo de trabalho, ele vai produzir modificações no espaço geográfico. Tanto a agroindústria, quanto o comércio, ele traz modificações, geralmente são modificações negativas, que é o que a gente chama de ações antrópicas, que vocês aprenderam na unidade 2. Toda vez que eu causo um impacto no meio ambiente, que eu deixo lixo, que eu causo poluição, eu estou fazendo uma ação antrópica. E aqui, pessoal, nós temos um exemplo típico disso. Olha, no campo, eu vou ter trabalho, mas eu também vou ter modificação do espaço geográfico. Vamos primeiro falar do trabalho, que é o que está mostrando aqui no slide, né? O trabalho humano produz espaço geográfico. Então, no campo, eu vou ter tratoristas, colhedores, vaqueiros, entre outros trabalhadores, né? Que muitas das vezes não são regularmente registrados, né? Outros, às vezes, têm um trabalho registrado. Essas diferenças salariais que eles podem ter vai de região para região, né? De cultura por cultura, a importância que eles recebem, né? Que eles recebem do seu patrão. O que eles ganham também é percebido, né, nas suas moradias e no seu grau de escolaridade. São profissões que não requer muitos conhecimentos. Muito embora hoje em dia o campo cada vez mais está recebendo máquinas, né, tratores, e são tratores com painel digital, existem outras máquinas que facilitam o trabalho no campo, e isso é interessante porque vai exigir dessas pessoas mais estudo, né, mais conhecimentos para trabalhar. Isso só mostra para o nosso aluno que ele precisa o tempo todo estar buscando conhecimento, né? A paisagem dos bairros ricos, dotados de toda a infraestrutura urbana, contrasta com a paisagem dos bairros pobres, geralmente situados na periferia das grandes cidades e carentes de maior atenção por parte dos governantes, né? Foi aquilo que eu disse. O trabalho, ele produz economia, mas ele também produz modificação no ambiente. Se ele não for bem gerenciado, o trabalho ele pode gerar lixo, corte de árvores nativas e uma série de problemas ambientais, né, que vai causar o mal-estar de toda uma sociedade.
A gente está tendo agora um impasse com esse coronavírus, né? De que o comércio não pode parar, a economia não pode parar. Mas o que adianta eu movimentar a economia e eu desestruturar a saúde, visto que o SUS é mantido pelo próprio governo? Na verdade, o verdadeiro governo está dando um tiro no pé ao banalizar que existe a doença, ao banalizar a quarentena, ao estimular as pessoas a irem para a rua. Se elas forem para a rua, se elas viverem vida normal, se o comércio voltar de forma normal, aumentará o número de pessoas doentes. Embora o SUS, né, possa negligenciar alguns pacientes falando para ir para casa, essas pessoas em casa, elas vão contaminar mais pessoas, vão morrer, vai gerar aí, igual a gente acabou de passar no Jornal Nacional em Manaus, um surto, né, da doença, mais de 142 pessoas morreram em um só dia, né? E aí, eu vou superlotar esses cemitérios, daqui a pouco não vai ter lugar para enterrar essas pessoas, então eu vou causar também um desequilíbrio na economia. Então não adianta eu enxugar gelo, eu manter o povo trabalhando e não evitar que esse povo a doença, é dar um tiro no pé, porque eu vou ter mais doentes e eu vou gastar mais dinheiro com profissionais da saúde, com remédios, com internação. Então, a solução não é simples, mas também não é banalizar. É necessário investir não na economia, e sim na saúde agora. Mais respiradores, com mais salário digno aos profissionais da saúde que estão se matando. Acabaram de dizer que existe 5.000 profissionais da saúde que estão afastados pelo Covid. E se essas pessoas desistirem de trabalhar, se essas pessoas não forem trabalhar, a gente vai ter um verdadeiro caos mesmo. Então, a gente precisa olhar a economia não diretamente para ela, mas olhar também os outros setores da sociedade, porque está tudo muito relacionado uma coisa com a outra. Suponhamos que eu venda sapato e roupa, e que ao invés de ter um horário limitado para eu vender, eu tenha um horário todo disponível, como se nada tivesse acontecendo. E aí a minha vendedora foi colocar um sapato no pé da pessoa que estava com Covid e não sabia, e ela se contaminou. E antes de saber que ela estava contaminada, ela teve contato com o pé de várias pessoas, com a mão de várias pessoas e contaminou várias pessoas. Sem contar de uma pessoa que pode ter ido numa loja de roupa, por exemplo, provado um vestido, que ela estava com o vírus e não sabia. E o vírus ficou no vestido. E o vestido, ele era bonito, estava na promoção e várias pessoas vestiram, tiveram contato com esse vestido. E aí, pessoal? Ah, mas na roupa, o vírus, o capsídeo nele, né, pode se desintegrar em poucas horas. E quantas pessoas teve contato com aquela roupa? A pessoa provou, deixou no vestiário, a vendedora dobrou, colocou no lugar, outra pessoa pegou. Então, a gente não consegue controlar. Então, de fato, a gente está vivendo uma pandemia, é algo anormal, é algo atípico, e expor as pessoas ao risco é correr risco de termos um grande número de pessoas mortas. O Brasil já superou o número de pessoas mortas da China e nós não chegamos nem ainda no pico da doença. E isso depende da consciência de nossos governantes e principalmente nossa também, né? E aí, pessoal, nessa unidade trabalha-se muito a origem das coisas. De onde vem o plástico?